A paz do Senhor. Agora nós vamos ter um encontro com a Polícia Rodoviária Federal, com os pastores rodoviários federais. Eu vou conversar aqui com o nosso irmão querido, o pastor Enzio Albuquerque. O Albuquerque seu é do Acre? Sim, nós somos. Nossa família está aqui já há muitos anos. Mas é do interior do estado, aqui em Rio Branco? Meu avô veio do Ceará, esse que do nome Albuquerque, né? Tem esse negócio. Naquela então época o senhor é um galego, homem. Na época Fale do com ciclo isso. da borracha, né? Então o senhor é um galego, me chamava de galego, né? Sim. O galeguinho do Zóio Azul. Aí veio para cá, veio no Seringal ali, em Feijó. Pastor. E de Feijó, meu pai veio para Rio Branco. Pra que banda de Feijó? Descendo lá, pô? Lá bem para dentro mesmo, naqueles seringais Porto ali. Rubim, Porto não sei o quê. Tinha que naquela época era esse ciclo forte para os seringais ali, né? E aí, mais jovem ainda, com 16 anos, meu pai veio para Rio Branco. Aí já nasceram os filhos tudinho acriano. Aí veio já rio-branquense, né? Rio-branquense, né? Tudo rio-branquense, né? Não é mais do interior, não. Trabalhar na condição civil. Eu abri falando assim, vamos conversar com os pastores rodoviários federais. Como é que dá para conciliar? O senhor é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, né? Sim. Ou é em Rio Branco? É no Acre. Tinha mudado, né? Mas tem um posto avançado no interior? Tem. Nós temos unidades, né? Nós temos unidades operacionais em Acrelândia, ali na divisa. Temos em Chapuri também. E, se Deus quiser, dentro em breve chegaremos até Cruzeiro do Sul também. Mas assim, também não precisa de polícia, com a estrada daquela, não precisa nem de fiscalização, né? Passa com o que ali? A estrada de Cruzeiro do Sul é bem peculiar, né? É bem peculiar. Já há muitos anos o governo tenta dar uma rodovia digna, mas ela sofre muito ali, o nosso solo acreano não ajuda. Mas a informação que nós temos é que essa técnica nova que está sendo utilizada, e essa é a nossa esperança, de fazer subbase e asfaltar com vai melhorar. outro tipo um material diferente que estão usando, melhor do que a brita, que resiste mais a esse tipo de solo. Os policiais só o DENIT consegue falar. Pois os policiais rodoviários federais, eles não têm prazer em multar as pessoas não, né, pastor? Porque, de vez em quando, acho que a figura que mais mete medo em alguém na estrada é quando tem uma patrulha da Polícia Rodoviária Federal, né? Porque, na verdade, não é trânsito só que vocês cuidam, né, pastor? Não. O senhor é a mesma vida de pastor, né? Não é só pastorear no sentido de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, né? Você tem que correr para lavar a igreja, buscar o pessoal em casa e, de vez em quando, passar o talquinho nos meninos, né? Que mais danado, né? É verdade. A Polícia Rodoviária Federal, questão de fiscalização de trânsito, né? Taxa muito, as pessoas têm esse receio. Mas nosso trabalho é muito amplo, né? É muito amplo. Nosso principal objetivo, na realidade, é salvar e preservar vidas. Né? O atendimento de acidentes, a preservação de acidentes. Esse é o nosso foco maior. Na realidade, a multa, a notificação é uma consequência de uma fiscalização que visa, na realidade, a segurança no trânsito. Então, somente isso. Né? Agora, evidentemente que contrabandista, traficante e outras coisas mais, de vez em quando cai na Sim, consequências do trabalho. Vocês, né? Muitas vezes nós iniciamos uma fiscalização de trânsito e terminamos com a prisão, né? Com grande apreensão de armas, drogas. Mas tudo iniciou através de uma fiscalização de trânsito, saber se aquele veículo está em segurança, né? Se tem um step. É sempre uma percepção de E aí, ao longo da abordagem, né, a gente vai percebendo que tem algo mais ali, ou algo diferente. Aí já vai... Exatamente. Aí isso coloca até os nossos agentes em risco. Por vezes, alguns agentes já sofreram grandes investidas, assim, porque nós sempre abordamos as pessoas com um sorriso, né? E imaginando ali que todo mundo que está ali são pessoas de bem, e nem sempre são, né? Mas a gente continua assim, Deus tem nos abençoado muito. O senhor já teve um livramento bom assim, pastor, no meio do ciribolo desse? 25 anos, né, de polícia já, eu sou do concurso de 98, tomei posse em 99, então, né, sempre aqui no Acre. Fez aqui e ficou aqui. Sempre aqui no Acre, né, sou daqui. E ao longo desses anos, muitas coisas nós passamos. Mas, como nós sempre estamos com Deus, né, Deus sempre nos abençoado, e os meus plantões, os meus serviços que eu tirei sempre foram muito
abençoados por Deus, né? E por mais que tivesse um momento de adrenalina, alguma coisa assim, mas nunca, jamais o Senhor deixou de nos ajudar, né? Até mesmo depois da ocorrência, e dias depois a gente comentando, mas podia ter acontecido tanta coisa? Podia, mas Deus estava Mas Deus conosco. está no controle. E sempre aconteceu melhor, Deus sempre nos protegeu e nunca foi impedimento de fazermos a nossa missão, né? Qual Não, foi Deus a sempre abençoou. situação mais estranha que o senhor vivenciou num plantão seu? Porque o senhor é agente, né? E está na superintendência, mas assim, mesmo isso, os superintendentes também são os que vão na frente, né? Sim, atualmente eu estou respondendo como superintendente, mas a minha trajetória maior na polícia foi no operacional. Operacional, né? Foi no Então o senhor operacional, luta Krav Maga, o senhor luta em tudo quanto é coisa, o senhor é um perigoso, né? Não é Não, só um não, pastor, não. não. Né? Nosso empenho sempre é de levar a segurança, né? E Eu tô falando assim, jamais você acredita que em todas as prisões, apreensões, ocorrências, jamais ninguém tentou investir contra a nossa equipe. Sempre que eu estou presente. E só os atribui colegas isso. sempre falam, atribui isso a Deus. Sempre os colegas falam, eu gosto de trabalhar com eles, que o plantão é seguro. O plantão é seguro, né? Porque, O senhor está com ele, né? Vamos ficar com ele também. e por não uma ou duas vezes nós terminamos uma apreensão, muitas vezes prendendo alguém, levando essa pessoa presa em flagrante, e a pessoa, estamos falando de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes está pedindo prega, oração. pastor, ali também? Sim, sim. Falamos de Deus, falamos de Jesus. Ao encontrar, Rio Branco é pequeno, já encontrei pessoas que levamos, né, presa em supermercado, em diversas casas da cidade, e as pessoas me procuram, né, já me procuram para falar, para agradecer, para dizer, né, da forma respeitosa como foi tratada, né, e até para dizer como está a sua vida hoje. Né? Isso é a graça de Deus na nossa vida. Já pegou crente na estrada, crente infrator, pastor? Como é normal, né? Pastor, desculpa, eu não estava nem vendo aqui a fiscalização. É normal, todos nós incorremos em erros, né, infrações, né? E eu espero que todos tenham entendido, né, que nem sempre a gente pode, né, ajudar da maneira que a pessoa quer. Transigir ou com pensa, o princípio, né? Não dá, que né? nós estamos ali para cumprir e fazer cumprir. Né? Não tem esse negócio de, o pastor da mesma igreja minha vai aliviar para mim, não. Não. A maneira que a gente tem de falar com as pessoas é trazer esse entendimento, que estamos ali, somos contratados, né? Pelo bem da sociedade. Nem faz isso, né, pastor? Assim, e as pessoas entendem. Acho que crente nem busca esse não busca. Levar na conversa mole. Graças a Deus que... como se fosse Não. Inocente, sem ser. ser. Muito bom ver o bom testemunho, né, que os irmãos dão. Agora, o senhor começou a ser pastor quando? E como é que concilia, pastor? A sua família é crente? O senhor fala assim, o meu pai veio do Nordeste, para Feijó. Lá em Feijó é mais fácil se converter do que lá no Nordeste, né? Porque sim. Geralmente toda a nossa família ela se converteu aqui no Acre já. Né? Lá tem, hoje não, tem bastante já, né, congregações, tem igrejas evangélicas, mas basicamente era outra realidade, né? No interior, o evangelho chegou na minha família através da família da minha mãe. Tá. Missionários lá já na outro Seringal ali, entre Sena e Manoel Urbano, ali nas margens do Rio Purus. Missionários ali ganharam o meu avô, né, por parte de mãe, e esse homem ele realmente se converteu de verdade, né? E ali toda a família se converteu, e o meu avô foi sempre muito zeloso pela obra, e assim, então, através da minha mãe, que é a irmã Rita... O velho Albuquerque era conhecido como lá? O Albuquerque já veio do meu pai, que é esse que vem lá, Patrício. Né? O da sua mãe? É Antônio Romão. Esse pessoal com o nome de Antônio geralmente é um pessoal muito importante, pastor. Eu, assim, humildemente, vou confessar isso, né? Em Deus, né? Nossa família, para nós, nosso avô, nosso pai são tudo, né? Pois é. Mas sempre a família é muito humilde, né? Família que muito trabalhadora mesmo. Mas o seu sobrenome materno é Romão? Da minha mãe, né? É a família Honorato, né? E Maria Rita, né? Silva de Albuquerque, quando casou, caiu Honorato. E eu fiquei Enzo Silva Albuquerque. Tá, porque acontece isso. Hoje em dia parece que não estão mais usando essas coisas, né? Ou acrescentam, né? ou mantém o jeito que é, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu sou Feitosa de Melo, lá dos meus avós de Alagoas, que são assim da sua cor, desse jeito, assim, com os olhos claros, né? E misturado com o cearense e os índios lá de Rodrigues Alves. Então, dá essas coisas bonitas assim, né? Agora, com os nomes, né? Eu sou Bezerra do Ceará, mamãe manteve o nome dela, Laís Alaide da Silva. É um trem assim, né? Sim. Mas a gente se identifica com os tipos de caráter das pessoas, né?
que é o seu caso, por exemplo. O senhor já nasceu num lar de convertidos, né? Sim, sim. A minha mãe sempre nos levava para a igreja, né? E o Senhor Jesus é presente na nossa família. Com 10 anos de idade eu já me batizei nas águas, né? Agora, nesse dia 29 de abril desse ano, eu já completei 34 anos de membro da Assembleia de Deus em Rio Branco. 34 anos de idade ou só da Assembleia de Deus? Só membro da Assembleia de Deus. Meu Deus, eu só estava aqui quando o pastor Luiz era criança. Naquela época eu batizava com 10 anos de idade, eu me batizei com 10 anos de idade. Então sou eu. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Pulou nas águas junto com Matusalém. Então, assim, nós temos já uma caminhada aqui, né? Na Assembleia de Deus em Rio Branco. Agora, o que mais, assim, destaca na sua memória, pastor, desde que o senhor era criança, vindo para cá, e aqui, o que foi a sua grande experiência com Deus? Bom, eu já nasci aqui em Rio Branco, né? Mas eu me lembro muito bem toda a minha trajetória com Deus. Eu, com 6 anos de idade, eu já cantava todos os cultos. Pedia para a mãe comprar playback naquela época, ela comprava e eu já aqueles cantava. Corinhos, Lembra de algum aí? Então Severada, Denise e esses hinos assim antigos, a gente cantava todos. E com 10 anos já dava aula na escola dominical, já tinha minha classe, né? E nunca deixei de dar aula na escola dominical. Só fui aluno da escola dominical até os 9 anos. Com 10, a partir de 10 já era professor. Naquela época tinha uma carência muito grande também, né, de pessoas. Mas, de qualquer maneira, e Deus nos 10 anos de idade algo bem e sempre diferente. fazendo a obra de Deus, né? Trabalhando em todos os departamentos que você imaginar da igreja, né? E... Não quer trabalhar de comunicação, não? Vai aqui é uma beleza. Um dia a gente chega nesse nível. O negócio aqui é bom. Se o senhor quiser vir, venha para cá, que me deixe ser policial federal. Monte uma escola, né? Um curso. Se eu montar uma escolinha, um curso nos ensina aí. A gente fica pelo menos limpando aqui o chão do estúdio aqui, né? Imagina, eu vou deixar o senhor apresentando aqui, eu vou lá para a Polícia Rodoviária Federal passar uma semana de férias. E a PRF entrou na nossa vida, assim, desde quando eu tinha 13 anos de idade, que meu irmão já era. O senhor tem quantos irmãos? O senhor é mais novo? Eu sou do meio. O do meio. O do meio geralmente sofre. ou vai fazer umas compras, ou então apanha. O do meio sofre, né? Mas Deus ele deu graça pra gente. E eu via meu irmão, que já era PRF, né? Então sentiu aquele desejo também de ser PRF, que eu admirava a profissão. Ele inspirou. Sim, admirei a profissão e gostava, né, do estilo do serviço. E ele então está na ativa? Ele foi para... Continuou estudando, né? E saiu da PRF, foi para a Justiça Federal. E eu... Gostei demais. Ele resolveu estudar. Ele não me contou que estava estudando. E eu parei, né? E fiquei ali na PRF, fiz engenharia civil, sou engenheiro civil também. Mas questão de concurso público e cargo público, eu não tenho visão de ter outro, nunca tive. Eu realmente gosto muito da PRF. Tem espaço para engenheiro dentro da polícia? Tem para todas as profissões. Claro. É claro. A polícia é muito ampla, né? Eu perguntei assim, qual é a sua grande experiência? Porque cada um de nós deve ter algum tipo de situação que marca muito profundamente, né? Assim, quando foi, mim... Eu ontem estava conversando com os crentes da Casa da Bênção. Sim. E, de repente, eu comecei a ter assim, um quebrantamento, sabe? Com os olhos encher d'água. Porque a gente se lembra de determinadas coisas, né? Às vezes não é só um fato, são muitos, né, que a gente vivencia. Na realidade, assim, eu digo que o meu emprego é o que eu faço para ter o sustento da minha família, né, da minha casa. Sou casado, né? Sou casado com a Valéria, tenho 3 filhos com ela, o Lucas, que é o mais velho, fez 18 anos agora. Tem o Leonardo, que tem 15, e o Lorenzo, que tem 6. O senhor também só trabalha para masculinidade, né? Não tem negócio, mulher, não. Deus nos abençoou com 3 varões, né? Mesmo que a esposa sonhava muito também com uma princesinha dentro de casa. Ver, né? Mas Deus vai ter que se contentar. Deus não permitiu. 4 homens dentro de casa. E vai ver as netas, né? Se Deus quiser, né? Vai as netas, né? E aí, então, essa família que Deus nos deu e o emprego é algo que Deus colocou na nossa vida para nós sustentarmos a família. Mas eu tenho certeza que realmente o nosso chamado é para fazer a obra de Deus, né? Para estar nos caminhos do Senhor e criando, né? E a nossa casa, nossos filhos no caminho do Senhor também. Mas assim, e a experiência? A experiência. O que é que foi tão marcante assim? Na questão do trabalho? Não, a questão espiritual mesmo. Espiritual. Né? Ainda que seja envolvida com o trabalho, o senhor falou aí, né? Sim. Que ministra a palavra para as pessoas, né? Assim, que eu saiba, pastor, prestei muita atenção no Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem uns detalhes. Os lugares mais difíceis, as missões mais complicadas, geralmente eles mandam os crentes. Né? Tem um pouco disso também na Polícia Rodoviária Federal, e ali você acaba tendo experiências... Hoje na PRF a gente não pode... a gente não faz muita seleção dessa maneira, até porque o nosso efetivo também é muito pequeno, né? E nós selecionamos, na realidade, as pessoas por aptidões, né?
por suas capacitações, pelas suas experiências. Nós temos muitos grupos de trabalho. Então, os policiais, conforme eles vão chegando, eles vão se identificando com a área A ou a área B de atuação. Como eu disse, a PRF é muito ampla. Tem grupos especializados em trânsito, a polícia militar em operações. É uma coisa imensa. É muito grande. O nosso grupo é muito pequeno, então a gente tem que aproveitar muito bem o nosso operacional. E tem muito crente lá dentro? Tem também? Sim, graças a Deus tem muito crente. Todas as Os religiões. bombeiros aqui, você sabia que os bombeiros aqui tem uns 80? Tem muito ex-bombeiro na PRF aqui do Acre, sabia? É mesmo? Muito. Então quase tudo crente. Os bombeiros têm uma identificação muito grande, o bombeiro, o servo, né, de uma maneira geral, o combatente. Os bombeiros aqui, uma época, me falaram, um comandante que já tem mais de 80% dos crentes. O meu tio, Coronel Honorato, que está agora na reserva, né, pastor, ele o Honorato foi pastor lá no Tucumã. Tucumã, Maria Íris, né, passou um tempo agora ajudando ali. Ele foi jubilado? Está conosco na Brolab esse ano, está nos auxiliando nos auxiliando ali de uma maneira... Ele virou seu auxiliar. É até uma coisa assim difícil falar, né? Mas ele está conosco lá, pastoreando. Foi comandante dos bombeiros, então, não foi? Ele fez tem uma grande trajetória nos bombeiros. E desempenhou muitas funções, também no interior e em outros cantos. Eu vi um testemunho lá na igreja dele que eu nunca vou esquecer, mas não posso contar no ar. No dia que vier para o Pod Crente dele aqui, traz ele aqui. Eu encontrei aí só eu encontrei com o Honorato esses dias, né? Mas assim, no ambiente onde nós estávamos todos, não dava tempo de conversar muito, mas toda vez que eu vejo o pastor Honorato, eu lembro disso, né? Sim. E lembro do fato de ser bombeiro, né? Que eu acho que os bombeiros têm algo diferente, né? No tipo de serviço que fazem, assim como outros policiais, né? É lidar com vida mesmo. Eu estou falando de agora, o que eu posso esquecer? Perguntou alguma coisa marcante, eu me lembro um dia que eu estava saindo de plantão, lembrei agora. Já tem muitos anos isso, e eu estava saindo de plantão e despedi dos meus amigos ali de farda, né, os colegas, fomos para a nossa casa e um deles estava levando outros 2 de carona. Tinham 3 PRFs no carro. E eles se acidentaram gravemente, um ônibus pegou eles na contramão, de frente, ali na via Chico Mendes. E eu me lembro como se fosse hoje, eu vim atrás, não sabia o que tinha acontecido na frente, de repente um grande engarrafamento e era um acidente, e foram lá no meu carro, disseram, olha, foi um acidente com os PRFs. E nós tínhamos acabado de nos despedir. Então eu larguei meu carro lá e corri. Chegando lá, estava aquela cena terrível. E as pessoas foram logo dizendo, olha, esse aqui está muito feio, né? E o outro acabou de ser levado pelo SAMU, mas aquele que está lá no carro morreu. E então, conversei com o primeiro, vi o outro ainda tinha saído pelo SAMU, e me dirigi ao que estava lá, segundo as pessoas falavam, estava morto. Era o PRF Elson. Então, cheguei até ele e não admiti que ele estivesse morto. E eu comecei a orar. Meu Deus. Eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar e chamar a ele. E ninguém estava dando atenção para ele, porque todo mundo achava que ele estava morto. E ali nós orando e chamando e clamando por Jesus. Quando pensa que não, ele se mexe. E ali eu digo, tá vivo, pode ir buscar o homem. Aí o bombeiro veio, aí foram abrir, agora se apressaram, porque viram que ele estava vivo. E eu não sei o que Deus fez ali, eu sei que de madrugada ele no hospital, ele gritava pelo meu nome e dizia assim, Enzo, eu estou aqui. E todos os colegas que estavam ali no hospital falaram que ele passou a noite falando isso. Então isso nos marcou, porque a gente vê que Deus, ele age, né? E ele ouve as orações e ouve o clamor. E até hoje esse homem está vivo, está morando na praia, curtindo a vida. E Deus, ele se aposentou da polícia, tem sido muito bom. Rodoviária Federal. Sim. Mas de vez em quando ele ainda chama pastor Enzo, não. Nessa época, continua a amizade, assim? Sim, ele era meu professor, foi meu professor no colégio acriano. E quando eu cheguei na polícia, ele já estava lá. E a amizade continua até hoje. É forte, né, pastor? Forte. Às vezes as pessoas... É incrível isso, né? Eu conheci uma pessoa, inclusive familiar. É uma familiar, não conheci, imagina. Só para preservar assim, o nome. Mas uma pessoa que passou muito tempo dentro da igreja e ficava se questionando, eu não fui batizado no Espírito Santo, né? E são compreensões que as pessoas têm, né? E percepções individuais, mas com base talvez
no desconhecimento, né? Não entende muito, e aqui não é lugar para a gente ficar dando aula de teologia, né? Sim. Mas uma experiência contundente com o Espírito Santo é um batismo, né? Sim, sim. Tem saída. Né? O Espírito Santo, ele verdadeiramente está dentro de todo crente. O problema é que muitas vezes nós deixamos ele adormecer. Muitas vezes que dormem, né? Nós não acreditamos de fato que podemos ser um instrumento dele. Nós fraquejamos no momento de dificuldade, né? Olha, o telefone que o senhor disse que ia desligar. Tem situações que elas surgem na nossa frente e Deus usa qualquer pessoa. Se nós acreditarmos, Ele nos usa. Ele ressuscita mortos, Ele cura alguém com câncer, Ele faz um cego ver, Ele faz o paralítico andar, Ele faz mesmo. Faz mesmo. Só precisamos clamar e acreditar naquilo. O problema é que muitas pessoas oram e não acreditam, né? E Deus estava esperando a sua chegada lá, como é o nome dele? No colega lá, o Elcio. Do Elcio. Deus estava esperando que o senhor chegasse lá para ele poder criar no senhor um testemunho e no Elcio um testemunho da presença dele. Rapaz, o Elcio era crente? Não era crente. Eu, de fato, até hoje, tantos anos passaram, né? E eu não compreendi ainda, não consigo compreender o que aconteceu naquele momento. Daquilo, né? Não. Um dia na glória, né? Um dia na glória que nós vamos entender. São muitas coisas que acontecem, né? Ninguém precisa entender essas coisas, não. Eu acho que sim, que a pessoa, só em protagonizar algo, ela se edifica. Né? Ela, enfim, você sabe, eu tenho Mas esse negócio. o que impede muitas vezes é a vergonha. Muitas vezes, muitos crentes, muitos de nós, às vezes passamos, vemos alguém na rua, na calçada, doente, enferma, manquejando. Sentimos vontade de ir, mas não vamos. Mas não tem aquela coragem de encarar uma multidão, ousadia, romper, né, levantar as mãos, orar, clamar, né? Com medo de que vão pensar, ter vergonha, né? Isso. Muitos não declaram nem que são evangélicos, né? Agentes secretos, né? Agentes secretos. E isso anda lá dentro do carro. Verdadeiramente, isso não agrada a Deus. Anda com um revólver, com a pistola, mas uma Bíblia também na mão. Sim, é verdade. No carro? É verdade. É assim que tem que ser, né, pastor? Tem que ser. Agora, quando o senhor conversa com o Elcio, Celso, me chama? Elcio. O Elcio. Esse nome, eu estou aqui querendo ligar com outros nomes. O Elcio, ele reconhece até hoje que ele, de fato, foi ressuscitado, pastor. Eu não sei. Ele não é crente, mas assim, quando ele saiu do hospital, ele... Eu contei para ele o que aconteceu, né? Mas, assim, de fato, eu não sei o que ele acredita. Mas ele teve uma concussão, alguma batida de cabeça também? Sim, também. Ele foi muito avariado, foi bem lesionado, mas Deus deu vitória para ele. Né? Ele foi até aposentado por causa desse acidente. Para ele se lembrar, ficar chamando o seu nome, de alguma maneira... algo aconteceu. Algo aconteceu, né, pastor? E assim muitas coisas acontecem na nossa vida. E esse algo é a mão do Senhor. Né? Acontecem muitas coisas na nossa vida. E eu até falava um dia desses, irmãos, se a gente fizer um diário de tudo que acontece na nossa vida, eu acho que em um ano a gente tem história aí para encher um livro, né? De tanta coisa que Deus tem feito. Eu fico muito feliz que o senhor tenha vindo aqui conversar, porque é isso que a gente pleiteia, né? Assim, estar servindo a Deus para realizar. Eu não sei se o senhor tem essa percepção também de que há pessoas que acham que hoje em dia os aleijados não andam, os cegos não veem dentro das igrejas, né? E é uma grande mentira, né? Sim, sim. De Satanás, para dizer que Deus não está operando. E a gente insiste que cada pessoa que tem sentado aqui, pastor, conta algo sobrenatural. E não há quem seja crente que não tenha vivido uma situação absolutamente imponderável, onde só pode ter sido a mão de Deus. Sim, sim, né? sim. E a gente contar isso, né? Inúmeras pessoas, pastor. Inúmeras pessoas ao longo dessa trajetória têm sido curadas através da oração, né? Se nós cremos, Ele cura. E Deus tem curado pessoas das mais diversas enfermidades. E isso é maravilhoso, né? A gente vê que Deus faz isso. E isso é muito bom. Não é só com o Elcio, não. Faz todo dia através de alguém, né, pastor? Eu vivo aqui pedindo, lá na sua congregação, quando tiver alguém lá, se vir assim, olha, esse irmão aqui, essa irmã viveu algo que vamos mostrar para a glória de Deus. Porque é claro que a gente aqui não está fazendo para a glória de Deus. Gente, né? Nem eu não aconselho ninguém a querer viver um milagre. Né? Que o milagre é feito do que não tem mais jeito. Aí acontece o milagre. Eu pedi um milagre. Eu não vou mais pedir, não. Deixa assim mesmo.
Deus tem feito milagres, né? Através do seu povo, nós vemos vários pastores, né? A gente vemos cada história, né? Vemos na igreja, e isso faz sentido. As pessoas, elas dizem que não acreditam em Deus. Só não acredita em Deus quem não se aproxima de Deus, não busca se aproximar. Se você der um primeiro passo para Deus, se você der uma oportunidade, Deus vai mostrar o quão real Ele é na sua vida. O problema é que tem que ter um passo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a pessoa ela diz assim, Senhor, eu quero saber se Tu é mesmo real, aí ela vai saber. Ela vai saber e coisas grandiosas e poderosas vão acontecer e ela não vai ter dúvida nenhuma. Agora imagina que Deus é real. Imagina você todo dia saber que Ele está ali, né? É muito bom. Né? Hoje mesmo eu estava meditando na vida de Daniel. Lembrando daquele jovem tão especial, né? Que não abria mão de... Cheio de conhecimento e tal. E é levado para uma situação... Ele orava 3 vezes ao dia, né? Mas aquilo não era apenas oração. Aquilo ali, na verdade, o que Daniel fazia eram 3 devocionais diários, né? Eram 3 momentos que ele tirava com Deus, né? Todo um cuidado, um zelo, desde o abrir a janela, né? Ele tinha todo um cuidado, um zelo e... E orar não é só olhar e pedir coisas de Deus, né? E isso fazia diferença. Até hoje a história de Daniel tem impactado vidas, mudado vidas, né? Tem feito pessoas se espelhar nele, né? E é assim que a gente tem que buscar ser. Né? Sempre que eu oro, desde adolescente, desde criança, sempre eu oro para ser assim. Né? Eu fico olhando a melhor característica de cada homem de Deus na Bíblia e fico pedindo ela para mim, né? A sabedoria de Salomão, né? A fé, né? Mas aqui não, que nem o Eliseu, eu quero teu espírito, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu, ele não pediu pouca coisa, não. Não economizou, não, pediu. Não. Aí Elias disse, coisa dura pediste, né? Mas recebeu. Mas Deus dá. Deus dá. Ao que pede. Deus dá. E é coisa boa. O que pede, recebe. Queria as coisas de Deus, queria aquilo que vem de Deus, é a melhor coisa que tem. As demais coisas Deus acrescenta, pastor. Deus nunca deixou faltar nada, né? Deus sempre abre as portas, Deus sempre dá a vitória. Se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, as demais coisas elas vêm. Isso é verdade. O pessoal que trabalha lá com o senhor tem aquele momento de oração? Sim. Na Polícia Rodoviária? Tem, sim. Eu vi num desses momentos tensos da segurança pública, eram essas coisas que acontecem aí com as facções, né? E estava todo mundo muito aterrorizado em Rio Branco e alguém filmou um batalhão da Polícia Militar cheio de crentes orando antes de sair. Sim. Aquilo mexeu muito comigo, sabe assim? Eu sou amigo desse povo todo, né? Eu sou muitos amigos policiais de todo canto, mas a Polícia Militar naquele dia me arrebatou de uma vez, sabe? O que a palavra do Senhor diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, isso é uma grande realidade. Se nós... Não é o policial não só, né? Não é. A arma dele, não é. A sociedade, em geral, ela não gosta, né? Tem preconceito. Tem preconceito. Já foi tratado com preconceito? Com certeza. Diversas vezes. Quase que diariamente. Com insolência mesmo, com deselegância? Quase que diariamente. As pessoas elas não gostam de quem usa farda. Né? Muitas pessoas. Né? E quando descobre que é crente, piora mais um bocadinho, não? E quando você é pastor? Engraçado, né? Eu digo assim... Todo mundo persegue. Eu tenho 2 atividades... Os crentes perseguem não sei quem, né? Mas nunca vi ninguém mais perseguido do que crente. Eu tenho 2 atividades que muitas pessoas não gostam, né? Que é ser policial e ser pastor. Ser pastor ao mesmo tempo, né, Jussi? Mas tudo que nós exercemos com Ele Deus... pode até ser policial, Deus, mas é pastor, deixa é pastor. Quando o cara começa a aceitar que você é policial e depois quando descobre o pastor, não, aí fecha, aí não quero. É incrível isso. Mas tem muitos espaços da sociedade que os crentes não tomam como território por timidez também, né? Sim. Porque onde é que está escrito que a gente não pode ser músico, humorista, cantor, torneiro mecânico, professor, líder de classes, né? Líder de categorias? Onde é que está escrito que não pode? Isso. Eu acho que deve. Graças a Deus, se observar de uns anos para cá, os crentes, né, têm percebido isso e têm buscado isso. Têm estudado, têm se dedicado, né, têm feito concursos, né? Deus tem honrado, né? Deus tem abençoado. E nossas crianças hoje já estão sendo ensinadas que elas podem, não só podem como devem, né? Estudar, ser engenheiros, ser advogados, ser juiz, né? Hoje as nossas crianças elas desejam ser pastores, né? Elas desejam ser pastor, mas também sabem, né?
que, assim como Paulo tinha uma profissão, né? A melhor coisa é você ter também uma profissão, né? Porque nem sempre você vai servir a Deus numa igreja que pode lhe sustentar, apesar de ser lícito, mas você tendo a sua profissão é muito melhor, porque você dá exemplo, né? E você também ajuda também, né? Você sabe que o pastor ele ajuda muito na obra também, né? Então, ter uma profissão e ter a profissão que a pessoa sentir de Deus, porque o crente, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai colocar aquela ideia dentro de você. Ele vai colocar, porque ele traçou um caminho, ele tem um plano para você. E a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Quando nós, guiados pelo Espírito Santo, entendemos e vamos no caminho que o Espírito Santo está nos conduzindo, as portas vão se abrir. Paz, sentindo que está gostoso, as portas vão agradável. Se abrir. Pode ter certeza, é ele. Quando eu fui fazer o meu concurso, pastor, contar aqui esse testemunho, no domingo anterior, eu estava na igreja. Eu nunca perdi culto, nada por causa de prova, de estudo, de nada. Nunca. Eu sempre pensei assim, será que eu não tive 1h30 hoje, que eu desperdicei? Aí logo nessa 1h30 do culto, eu não vou para o culto, com a desculpa da prova, não. Então no domingo anterior eu estava na igreja, e lá tinha um pregador que eu nunca tinha visto. Ele perguntou quem queria oração e eu fui à frente. E ali naquela oração ele também nunca tinha me visto, nem eu visto ele, ele colocou a mão na minha cabeça e Deus usou ele e disse assim, muitos duvidam de ti, mas eu te colocarei lá. E eu saí dali, daquele culto, mais animado que nunca. Travado nos livros que eu já estava estudando mesmo. Mas eu só li o conteúdo do concurso uma vez. Uma vez. Eu só li o Código de Trânsito uma vez, eu só li a material de português uma vez. De todas as disciplinas, só uma vez. E Deus me fez lembrar de tudo. Entendeu? E Ele me mostrou do início ao fim, em todas as etapas, que era Ele. Entendeu? Que era Ele. E ali segurando na sua mão para fazer aquele gabarito. Nos abençoando, né? Quando eu fui fazer meu curso de engenharia civil, que eu fiz, na época era vestibular, né? E fiquei naquela dúvida, será que é isso mesmo? No outro ano eu fui fazer outro vestibular. Quando eu passei para a engenharia, eu tinha 16 anos só. Então no outro ano eu fui fazer vestibular e eu digo, Senhor, o conhecimento está aqui na mente. Se for a tua vontade que seja direito, que eu passe. E aí eu fiz o direito, tinha certeza que eu tinha passado entre os primeiros lugares também. Fui olhar o meu nome lá na UFAC e disse, não, só para constar. E meu nome não estava na lista. E eu digo, meu Deus, meu nome não está na lista, como pode? Não serei doutor. Como pode? Tantos pontos que eu fiz. E eu fiz um recurso, porque o meu ponto era para estar entre os 5 ou 10 primeiros. E eu fiz um recurso e